Olá pessoal, hoje vamos conhecer a história linda de todas. É sobre o bebê que nasceu num lugar muito simples, mas que é o Salvador do mundo. Quer saber quem que ele é? Vem comigo nessa aventura. Há muito tempo em Israel, vivia um casal chamado Zacarias e Isabel. Eles eram justos e amavam a Deus, mas não tinham filhos e já eram idosos. Eles oravam todos os dias pedindo um filho. Um dia, enquanto Zacarias servia como sacerdote no templo de Deus, o anjo Gabriel apareceu a ele. Sua oração foi ouvida. Isabel terá um filho, e você o chamará João. 6 meses depois, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré para visitar uma jovem virgem chamada Maria. Ela estava noiva de José, um carpinteiro. O anjo entrou onde Maria estava e disse: Alegre-se, muito favorecida. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Você terá um filho e o chamará Jesus. Maria, mesmo sem entender completamente, respondeu com fé: Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme sua palavra. Maria foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de forma milagrosa. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê em seu ventre saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres. Bendito é o filho que você dará à luz. Quando José, o noivo de Maria, soube que ela estava grávida, ficou muito confuso e triste. Mas Deus enviou um anjo em sonho para explicar. E o anjo disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Naquele tempo, o imperador romano César Augusto ordenou que todos fossem se registrar em suas cidades de origem. José e Maria, que agora eram casados, precisavam viajar de Nazaré até Belém, a cidade de Davi. A viagem era longa e difícil. Maria estava prestes a dar à luz, mas eles precisavam continuar. José cuidava dela com muito carinho durante todo o caminho. Finalmente, eles chegaram a Belém. A cidade estava cheia de pessoas que também vieram se registrar. José procurou um lugar para Maria descansar, mas todos os lugares estavam ocupados. Não havia lugar nas casas de hospedagem. Então, José encontrou um simples estábulo, um lugar onde os animais ficavam. Não era ideal, mas pelo menos Maria poderia descansar ali. E ali, naquele humilde estábulo, na noite mais santa de todas, nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Maria o envolveu em panos e o deitou na manjedoura. O Filho de Deus havia chegado. Naquela mesma noite, nos campos próximos a Belém, havia pastores cuidando de seus rebanhos. Eles vigiavam suas ovelhas sobre o céu estrelado. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles. Uma luz gloriosa brilhou ao redor. Os pastores ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não temais, eu vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. De repente, uma grande multidão de anjos apareceu. O céu se encheu de luz e música. Os anjos cantaram louvores com alegria a Deus. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores se levantaram cheios de alegria e correram para Belém. Eles queriam ver o bebê que os anjos haviam anunciado. Os pastores chegaram ao estábulo e encontraram tudo exatamente como o anjo havia dito. Ali estava Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Seus corações se encheram de alegria. Os pastores saíram do estábulo com os corações transbordando de alegria.
Eles contaram para todos que encontravam sobre o bebê Jesus e sobre o que os anjos haviam dito. Todos que ouviam ficavam maravilhados. Maria ouvia tudo isso e guardava todas essas coisas em seu coração, pensando profundamente sobre tudo o que havia acontecido. Quando Jesus tinha 40 dias, Maria e José o levaram para o templo em Jerusalém. Lá, um homem justo chamado Simeão, que esperava há anos pelo Salvador, viu o bebê. O Espírito Santo havia prometido que ele veria o Cristo antes de morrer. Simeão ergueu o bebê aos céus e louvou a Deus com lágrimas de alegria. Agora, Senhor, deixa teu servo ir em paz. Meus olhos viram a tua salvação. Esta é a luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Também estava no templo uma profetisa muito idosa chamada Ana. Ela nunca saiu do templo, servindo a Deus dia e noite. E quando viu Jesus, ela deu graças a Deus e falou sobre o menino a todos que esperavam a redenção em Israel. Muito longe, no Oriente, sábios que estudavam a estrela viram algo extraordinário. Uma estrela nova e brilhante apareceu no céu. Eles sabiam que isso significava o nascimento de um grande rei. Os sábios prepararam uma longa jornada. Eles levaram presentes preciosos, ouro, incenso e mirra. Seguindo a estrela, eles viajaram por muitos dias através do deserto, até chegar a Jerusalém. Os sábios foram primeiro a Jerusalém e perguntaram ao rei Herodes: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes ficou muito perturbado com a notícia de um novo rei. Ele ficou com medo de perder o seu trono. Ele chamou os sábios do palácio para saber mais sobre o menino. Vão e busquem nos manuscritos onde está a promessa. Eles responderam que seriam em Belém. Herodes fingiu que queria adorar o menino, mas seu coração estava cheio de maldade. Vão e procurem o menino. Quando o encontrarem, voltem e me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Depois de falar com Herodes, os sábios continuaram sua jornada. A estrela que havia visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino Jesus. A estrela parou exatamente sobre a casa onde estava o menino. Os sábios se encheram de grande alegria quando viram isso. Os sábios entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Eles se prostraram e adoraram. Depois, abriram seus tesouros e presentearam o menino com ouro, incenso e mirra. Viemos de longe para adorar o rei que nasceu. Deus avisou os sábios em sonho para não voltarem a Herodes. Então, eles retornaram para sua terra por outro caminho. Deus também avisou José em sonho para fugir para o Egito, protegendo Jesus do rei malvado. Eles ficaram no Egito até a morte de Herodes, cumprindo o que Deus havia dito pelos profetas. Deus sempre protegeu o menino Jesus, mesmo quando havia perigo. Depois que Herodes morreu, o anjo disse a José para voltar para Israel. Eles foram morar em Nazaré, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante do Deus e dos homens. Jesus cresceu em Nazaré, forte e sábio, cheio da graça de Deus. Ele se tornaria o maior mestre que o mundo já conheceu, fazendo milagres e ensinando sobre o amor de Deus. O nascimento de Jesus é o motivo pelo qual celebramos o Natal. Não por causa dos presentes ou enfeites, mas porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para nos salvar. Esse é o maior presente de todos. A história do nascimento de Jesus nos ensina que Deus cumpre suas promessas e que seu amor alcança a todos, dos mais humildes pastores aos mais sábios. E Ele quer fazer parte da história da sua família também. Fim. Tchau, até o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal.